dia, crianças, tudo bem? Professora Sueli. Hoje eu vou estar gravando para vocês a aula de ciências, tá? Referente ao dia 21, que foi semana passada, que foi o dia da entrega da apostila, tá joia? Então hoje a professora vai gravar duas aulas, a primeira e a segunda, tá? Então vocês vão fazer essas duas nessa terça-feira, tá bom? Como a gente viu na aula anterior, pessoal, a gente estudou sobre célula. Lembra que a menor unidade que o corpo tem são as células, e nosso corpo é composto por milhões de células. Várias células formam os tecidos. Então, por exemplo, quando a gente olha para a nossa pele, ó, ela é um monte de células grudadinhas uma na outra, tá? Então, milhões de células formam os tecidos, né? Nós temos o tecido da pele, nós temos o tecido de cada órgão nosso, nós temos o tecido do estômago, do sistema respiratório. Então, o tecido não é só a pele. Tudo que recobre os órgãos, a gente chama de tecido, tá? É uma camadinha fina, mas que protege, digamos assim, os órgãos, tá? Vários tecidos compõem os diferentes órgãos, como eu acabei de falar. Então, lá no estômago nós temos um tipo de tecido, no osso nós temos outro tipo de tecido. Apesar do osso ser duro, o osso também chama, a parte que recobre o osso chama de tecido ósseo, tá ok? E esses vários órgãos compõem os diferentes sistemas. Então, para a gente poder enxergar, para a gente poder comer, respirar, ir ao banheiro fazer xixi, fazer cocô, né? Então, para o nosso organismo funcionar bem, ele é formado por diferentes sistemas, tá? Todos esses sistemas, eles formam o nosso organismo. Então, lembra daquele esqueminha da aula passada? Célula forma os tecidos, tecidos formam os órgãos, os órgãos formam os sistemas e os sistemas formam todo o nosso organismo, ok? Então, isso é só uma revisãozinha da aula passada, tá? Então, agora, ó, na atividade 1, vocês vão pesquisar na internet sobre alguns tipos de célula, tá? E aí, ó, depois que você pesquisar, você vai escrever, desenhar essa célula aqui do lado. Se não quiser desenhar, pode recortar e colar, tá? E aqui nessas linhas, você vai escrever de quais células vocês pesquisaram, tá bom? Aí você vai dar detalhe de que célula que é, em que parte do corpo que ela se localiza, tá? E algumas curiosidades sobre essa célula, tá joia? Capricha bastante que essa atividade vai valer nota, tá bom? Na sequência, ó, então a aula 1 é basicamente isso, tá? Rever o que foi feito na aula passada, fazer essa pesquisa sobre os tipos de célula e fazer um textinho ali pequenininho sobre isso, tá certo? Na aula 2 vai ser considerada como uma reposição de sábado, tá certo? Então agora, ó, como a gente já estudou sobre célula, agora nós vamos começar a estudar sobre cada órgão e o sistema. Lembra que milhões de células formam um órgão? Então nós vamos estudar os órgãos e os sistemas, tá bom? Então nessa aula, ó, nós vamos tentar entender o corpo humano e que um órgão depende do outro. Agora a gente está vendo muita questão da Covid aí na televisão, por isso que a professora sempre exemplifica, que muitas pessoas que têm Covid têm parada cardiovascular. O que quer dizer isso? A pessoa tem um problema no sistema respiratório, que é o pulmão, né? Todos os órgãos que compõem o pulmão, só que o sistema respiratório está totalmente integrado à circulação sanguínea, que o coração é responsável. Então, no sistema respiratório, nós temos os pulmões, que é um órgão específico, um dos principais órgãos do sistema. Mas, integrado com os pulmões, nós temos também o coração, porque é o coração que leva esse ar lá para a célula, certo? Então, se o pulmão não funciona bem, ele sobrecarrega a circulação, que é o coração. Aí o coração tem que bater, tem que sobrecarregar, e é por isso que muitas vezes as pessoas têm parada respiratória, cardiovascular com Covid, tá bom? Então, nessa aula nós vamos ver que cada um órgão depende do outro e que todos estão integrados. Cada um tem uma função específica, mas todos estão integrados, ó. Vejam nessa imagem que nós temos, ó,
No primeiro nós temos o sistema circulatório. Vocês estão vendo aquele azul e aquele verde, azul e vermelho ali? Então, são as veias, as artérias e o coração. Então, esse sistema, ele é responsável pela nossa circulação sanguínea, tá? O segundo, ó, esse que tá esses raminhos verdes, aí parece um monte de raminho, e tem lá em cima o cérebro, ó, nós chamamos de sistema nervoso. Então, todos esses raminhos verdes que vocês veem aí são chamados de nervos. Então, nós temos milhões de nervos que levam as informações para o nosso corpo todo. Quando eu dou uma agulhadinha lá na ponta do dedão do pé, o nervinho que manda a informação lá para o meu cérebro que doeu. Então, é um desses raminho verde aí, tá bom? Esse terceiro, ó, é o sistema respiratório, que ele é formado pelos pulmões, pelas narinas, pela laringe, faringe. E é esse que nós vamos estudar essa aula, tá? O quarto é o sistema digestivo. Hoje em dia a gente chama também de sistema digestório, tá? Então esse aí ele é formado pela boca, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino. Esse que é responsável pela nossa alimentação. Tudo que a gente come cai no sistema digestivo, não cai no sistema respiratório, porque se cair lá a gente morre afogado, tá? Então, o digestivo ou digestório, ele é responsável pela nossa digestão, tudo que a gente come. E esse último aí, lógico que a gente tem muito mais sistemas, nós vamos falar só de alguns. Esse último é o sistema esquelético, que são formados pelo quê? Pelos nossos ossos. Então, esse sistema esquelético que dá mobilidade pra gente, ou seja, é nesse sistema que a gente consegue se movimentar, tá bom? Então, nós vamos iniciar essa aula. A aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre o sistema respiratório, tá? Depois nós vamos ver os outros. Então, é muito importante que vocês leiam a página 102 e 104 do livro de ciências e grifar as informações mais importantes. Lá vai estar todas as explicações de quais órgãos que o sistema respiratório é formado, tá? Como que ele funciona, como que o ar entra, como que o ar sai. Então, vocês vão ter que ler a página 102 até a 104, grifar o que é mais importante para poder responder as questões a seguir, tá bom? Então, depois que você lê, ó, você vai pintar no texto de vermelho da página 103 os nomes dos órgãos que fazem parte do sistema respiratório, tá? Depois você vai copiar uma frase que indica qual a composição do ar, tá? Então, lá no texto tem uma frase que diz que o ar que a gente respira é formado por H2O, né? Então, você vai lá no texto e vai copiar essa frase, tá? Na página 104 do livro, você vai pintar de verde as explicações referentes à inspiração e expiração. Então, ó, quando eu puxo o ar de fora, eu chamo isso de inspiração. Quando eu solto meu ar, eu chamo de expiração. Então, a inspiração eu puxo o ar limpo e na expiração o ar já foi lá na minha célula e já voltou para fora. Então, a gente considera esse como um ar sujo, tá? Então, vocês vão lá no texto e vão pintar o significado e vão copiar aqui o que significa expirar, inspiração e expiração. Na sequência, gente, vocês vão ver esse vídeo, é muito legal. Vocês vão ver esse vídeo sobre o sistema respiratório. Depois a Pro vai pôr o link lá na aula, tá joia? Então, esse link, vocês vão perceber como funciona todo o nosso sistema respiratório. Cada órgão, que ele começa na narina, né? Nosso sistema ele começa no nosso, a gente chama de nariz, não é? Mas também são considerados fossas nasais. Então, primeiro, ó, quando eu puxo o ar pelo nariz, o ar passa pelas minhas narinas, vão descer pela minha faringe, laringe, traqueia e assim por diante. Nesse vídeo vai mostrar muito bem isso, tá? Depois que você leu, né, da página 102 até a 104, que foi um pouquinho anterior, grifou tudo, aí você vai colocar aqui o nome de cada órgão, ó, do sistema, certo? Então, nessa imagem aqui, ó, tá a ilustração, ó. Esse aqui é o nosso sistema respiratório. Vejam que temos, ó, as fossas nasais, nós temos a laringe, nós temos a faringe, nós temos a traqueia, nós temos os pulmões. Não tem como mostrar com o dedo aqui, tá? Isso você vai ter que ver lá no vídeo e no livro que você
que você está lendo. Esses vasinhos redondadinhos que tá aqui no último, ó, são os alvéolos, tá? E ali que há a troca gasosa, ou seja, aí que chega o ar limpo e troca com o ar sujo. E é esse ar que vai lá parar nas células para a gente poder manter nosso organismo funcionando normalmente. Tá, joia, gente? Então, essa aula de ciências era basicamente isso, tá? Muito importante vocês lerem o livro de ciências. Eu não consigo projetar o livro na apostila porque não tá disponível em PDF, tá bom? Mas vão lá no livro, estudem, leiam, assistam o vídeo, que vai ficar muito legal essa aula, tá joia? Um beijo. Depois eu vou explicar para vocês para a próxima aula sobre o pulmão artificial, tá? Lá no livro de ciências tem, tá joia? Um beijinho, fiquem com Deus.